Boa noite, meus queridos, tudo bem? Na verdade, é um prazer estar aqui com vocês. É um privilégio para nós estar com vocês e mais ainda, trazer uma mensagem para você. Não é só um privilégio, também é uma honra, mas também uma grande responsabilidade. E dessa maneira que eu quero também compartilhar com vocês o dia de hoje. Na verdade, a gente tinha aí um plano com o meu amigo Gledson de algum momento fazer aqui como se fala, um seminário, né? Um seminário para falar de tempos finais, que é uma carga que o Senhor colocou já faz muitos anos, desde o ano 2012 já, que o Senhor começou a falar muito comigo desse assunto. Mas a partir do ano 2023, quando foi aquele atentado de Hamas em Israel, eu acho que o Senhor acendeu muito mais aí o fogo por esse assunto e a gente começou aí a aprofundar um pouco mais naquele assunto. Mas esse era o plano original. E agora eu queria aí trazer um pouco disso, mas na verdade o Senhor foi mudando um pouco. Eu queria conversar com vocês nesses dias. E eu acho que o de hoje vai ser mais um ensino, mas eu acho que vai ser um ensino necessário para o tempo que eu estou enxergando espiritualmente, que está vivendo agora essa igreja aqui em Guarulhos. E como falou meu amigo, já a gente conhece, eu acho, já mais de 12 anos, é muito tempo, mas tem sido um tempo muito bom para nós. Amém? Então, o que eu quero que falar hoje? Na verdade, tem muitos assuntos para falar de tempos finais, mas eu quero falar de um que é daqueles básicos, que Hebreus 6 fala, que é a ressurreição dos mortos. Amém? Mas antes de falar, eu quero ler com vocês Efésios 5:25. Por quê? Porque quando a gente fala destas coisas, a gente não fala somente porque quer matar a curiosidade da igreja. Não é porque a gente está querendo trazer simplesmente informação para a igreja do assunto que talvez interessante. A palavra tem outro efeito, tem outra função. E aqui Paulo fala aos Efésios: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. O fim da palavra, ele fala aqui, Paulo, é purificar a igreja. Então, qualquer palavra que a gente compartilhe com a igreja, não é simplesmente informação, ela é formação, ela é vida, ela é espírito, e esse espírito tem poder para purificar a nossa vida, a purificação da nossa mente. A sangue de Jesus, ela nos limpa dos nossos pecados, mas a palavra de Deus, ela tem o efeito de purificar a nossa mente, porque a nossa mente, ela está corrompida pelos padrões do mundo, mas a palavra de Deus, toda ela, desde Gênesis até Apocalipse, tem o poder de purificar-nos, de preparar a igreja para a gloriosa vinda de Jesus, que eu acredito que está muito, muito perto. Então, essas palavras aqui são para isso, para nos preparar, para que a igreja se comece a preparar e ascender para a volta de Jesus. Amém? Amém. Então, eu tenho alguns objetivos aqui para hoje. O primeiro objetivo aí é entender o que a Bíblia diz a respeito da ressurreição dos mortos. Segundo é saber quantas ressurreições existem. Saber também com que corpo vamos ressuscitar. Também precisamos compreender a morte para compreender também a ressurreição. E finalmente, eu acho que isso é o mais importante, compreender a ressurreição de Cristo e o poder que temos hoje sobre o mundo espiritual por meio daquela
ressurreição. Então, primeiro, o que acontece com os mortos na segunda vinda de Cristo? Aqui vamos ler então 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Geralmente este é um texto que é lido quando alguém querido parte com Deus. Porque de fato a ideia aqui do Paulo é trazer consolação para as pessoas que perderam a um ser querido, um ser amado. Ele fala assim: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. A gente tem uma esperança, e essa esperança é uma âncora para a nossa alma. É uma âncora que nos permite estar firmes na rocha, na palavra de Jesus. Não é como o mundo, que não tem esperança nenhuma, nós temos uma. E essa esperança é que Jesus, ele vai a voltar. E quando ele voltar, todos os que morreram vão ressuscitar com ele. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Essa é a nossa fé. A ressurreição de Cristo é nossa fé para entender que também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós que ainda estiveremos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Eu quase que não preciso pregar nada, porque essa palavra prega sozinha. Ela já acende e bota fogo no teu coração, porque faz parte da nossa esperança, o que a gente está esperando. A volta, a vinda de Jesus, para estar para sempre com Ele, é o cumprimento do eterno propósito de Deus, a família de Deus, essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus, vivendo junto pela eternidade. Glória a Deus. Mas nós só somos nós. Difícil isso. Não só somos nós, aí ficou melhor, aqueles que vão ressuscitar ao final dos tempos. Olha aí que fala Apocalipse. Isso é importante. Se tem alguma pessoa nova, está pela primeira vez, ou tem poucas vezes, tem que saber isso aqui. Essa é uma passagem daquelas que alguns costumam falar, passagens difíceis, alguns falam de escuros. Eu sou mais daí da escola do Jorge Michan, ou a escola de um cara que eu gosto muito, que meu amigo sabe, que é David Pawson, que é aquela escola que leio e creio. Simples assim. Essa é a minha teologia. Leio e creio. Bem simples. Então, o que fala aqui Apocalipse, eu creio. Tal qual. E que fala Apocalipse 20? Isso bem no final. Diz assim: vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Ou seja, algum de nós vai estar sentado um dia nesses tronos com autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. As almas daqueles que morreram naqueles tempos finais, aqueles tempos de perseguição para a igreja, aqueles tempos de tribulação para a igreja. A tribulação é a perseguição por causa da palavra. Mas aqueles que não negarem a sua fé, eles vão ser recompensados no final.
Quem são eles? Não tinham adorado a besta, ao sistema. Eles não se dobraram ao sistema. Esse sistema, ao final dos tempos, é chamado da besta. Nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo 1000 anos. Eu creio o que leio. Você também? Também. Eu creio, então, quando Jesus voltar, todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão reinar com Ele 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Por que a primeira? Porque o que fala aqui, isso vem antes de os tronos se colocar. Quando Jesus voltar, vão ressuscitar todos os mortos em Cristo. Mas o restante dos mortos, quais são o restante dos mortos? Todos aqueles que não morreram na fé de Jesus. Só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. E eles para quê ressuscitam? Nós sabemos, vamos ressuscitar para reinar com Jesus por 1000 anos, mas eles vão ressuscitar só para receber o juízo eterno. Então, a morte, tem alguns, falávamos hoje com a Paula, com a Brígida e o Felipe, tem alguns que querem fugir da morte e acham que se suicidar é uma boa escolha. Eu vou te falar que ainda se você se suicidar, você não está fugindo. Não. Você que está fazendo simplesmente é postergar o sofrimento para o final. Daniel, capítulo 12, verso 2. Esse é o último capítulo de Daniel. A metade de Daniel é um pouco mais histórica e a outra metade é profética. Ele recebeu uma revelação muito semelhante àquela que recebeu também João no final. E Daniel 12, 2 fala assim: muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Então, isso é importante. Todos nós vamos ressuscitar. Qual é o assunto então? Que momento? Você vai ser parte da primeira ou vai ser parte da segunda? Eu quero ser parte da primeira se eu morrer. Na verdade, eu espero ver Jesus voltar com meus próprios olhos. Para falar a verdade com vocês. Essa é a minha intenção, esse é o meu plano. Mas se não for assim, eu quero fazer parte da primeira ressurreição. Você também? Amém. Mas com que corpo a gente vai ressuscitar? Você já se perguntou? Qual vai ser o corpo que Jesus vai te dar? Olha o que fala Paulo aos Coríntios. Não sei se vou ler tudo, porque são vários versos, do 15, 36 a 56. Que perguntas tolas está falando Paulo para a igreja de Coríntios, respeito ao novo corpo? A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca não só não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. Vou pular um pouco aqui, até o 45. Diz 45. As escrituras não dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Esse é o Cristo,
o Espírito que dá vida. Primeiro veio o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito de pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não é esse corpo, é um corpo novo, um corpo transformado, um corpo celestial. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Olha o que vai acontecer. Quando Jesus voltar, quando ele colocar seus dois pés aí no Monte das Oliveiras, ele se vai partir em dois, como fala Zacarias 14. E os mortos em Cristo vão ressuscitar. E nós, os que fiquemos vivos, seremos transformados juntamente com eles. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, a primeira coisa, o novo corpo é um corpo imortal. Ele vai viver para sempre, pela eternidade. É um corpo que não está sujeito à morte. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Oh morte, onde está a sua vitória? Oh morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei o que torna o pecado mais forte. Quando eu leio e creio essas palavras, eu posso falar assim: posso ter medo para a morte hoje? Jesus falou assim: vocês não precisam ter medo àqueles que podem matar o corpo, porque eles só podem fazer isso. Ele não tem autoridade para matar teu corpo depois da ressurreição. Ele só pode matar teu corpo, mas tua alma e teu espírito, eles estão guardados nas mãos de Deus. É só esse corpo que pode morrer, mas nossa alma, nossa vida, ela está escondida em Deus. E Ele está preparando um corpo novo para você. Sem dores, sem doenças, sem as marcas do pecado na tua vida, livres de todo espírito imundo. Mas, seguinte, eu acho que precisa isso aqui. Eu acho que já tem escutado isso antes. A gente falou, sempre quando morre alguma pessoa, a gente fala essas palavras. Mas eu acho que a gente precisa compreender a morte para compreender muito melhor a ressurreição. E eu quero aí ler, falávamos hoje com Felipe, esta não é uma parábola, essa aqui é uma história, e é a história de Lázaro e o rico. Por que falamos que é uma história e não uma parábola? Porque a diferença das parábolas, aqui Jesus, ele utiliza nomes. Ele dá o nome do pobre, que é Lázaro. Ele também coloca aí Abraão falando com o rico. Vamos ler. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro.
Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Primeira coisa que vou falar antes de continuar a leitura. Ser rico não é um problema, não é pecado ser rico. Só quero deixar isso primeiro claro. Aqui isso não é pecado. Agora, falando de Lázaro, ele fala que era um mendigo que estava à porta do rico. E ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico. Em espanhol fala assim, ele ansiava comer das, não sei se tem essa palavra em português, as migalhas, as migalhas que caíam da mesa do rico. As migalhas, não é aquelas migalhas que caem da nossa mesa quando você partiu o pão. Não são dessas que está falando aqui Jesus. Os ricos, naquele tempo, costumavam se limpar as mãos com migalhas grandes de pão. E eles limpavam as suas mãos com isso e eles deixavam cair. O Lázaro, o pobre dessa história, ele ansiava comer o lixo do rico. Não é simplesmente que ele estava esperando uma esmorna, é o nome? Uma esmorna. Ele estava simplesmente esperando o lixo do rico. E fala aí que os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Ele não está falando assim de cachorros como o Bob ou como o meu Arturo, que são os cachorros assim bem pequenininhos, assim que eles lambem às vezes as mãos dos seus amos, os pés. Não, esses cachorros são cachorros silvestres. E, na verdade, eles, eu não sei como fala, mordem a pele, a carne do Lázaro. Essa era a vida desse homem. Uma pessoa que não tinha para comer e que ainda os cachorros abusavam dele. Por fim, o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. Olha aí então. O pobre Lázaro morreu e foi levado por anjos até onde Abraão. O rico também morreu e foi sepultado e foi para o lugar dos mortos. Aqui em espanhol fala que foi para o Hades. Já tem também essa expressão em português, né? O Hades é o mesmo lugar que em Antigo Testamento é chamado de Seol, ou Sheol, como falam os israelis. Como falam? Judeus. Os judeus. O Sheol. E ele é conhecido como a casa dos mortos. Ou seja, toda pessoa que morre vai para esse lugar. Até o próprio Davi falava do Hades. Não deixas minha alma no Seol. Todo aquele que morria ia para esse lugar. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro a seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonias nestas chamas. Aqui o que está no Hades, naquela casa dos mortos, é a alma da pessoa. Essa alma do rico. A alma são as emoções, a alma é a mente da pessoa e a alma é a vontade da pessoa. Essa alma. Portanto, como está a mente ali, ele tem lembrança. Como está as emoções, ele também sente. E olha o que acontece aqui. Ele fala que estou em agonia nestas chamas. Falamos hoje, como que uma pessoa que sua alma não tem corpo pode sofrer? Como que sente sede se não tem corpo? Hoje os médicos falam que a gente tem na mente uma memória sensorial, que você não só lembra de coisas que aconteceram, também vai se lembrar de coisas que você sentiu. Quando uma pessoa é amputada uma perna, por exemplo, uma extremidade, e tinha dores,
Às vezes as pessoas também continuam sentindo dores depois da amputação e são chamadas de dores fantasmas, porque a mente consegue lembrar das dores. Então, não ter corpo no Hades não é sinônimo de não ter dor. No Hades, as pessoas que morrem sem Cristo, sem Jesus, vão continuar sofrendo. Por isso que o suicídio nunca é uma boa escolha. Você só vai continuar sofrendo e ao final vai ser condenado. Logo diz assim: Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Perceba uma coisa: quanto Lázaro como o rico, os dois estão no Hades, no Seol. A única diferença é que o rico está num lugar de tormento e Lázaro está no seio de Abraão, um lugar de consolo. Mas os dois estão na casa dos mortos. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Olha, a gente falou que a mente conserva essa memória sensorial, mas também não se esquece de nada. Ele sabe que é o Lázaro, ele se lembra dos seus irmãos, da casa do seu pai, e pede para Lázaro ir para pregar. Pelo tanto, ele aqui sabe que seu destino é justo e sabe a forma de como não chegar lá. Por isso ele fala: manda a Lázaro para pregar, que pregue para os meus irmãos, para que os meus irmãos não cheguem até esse lugar. Eu acho que esse é um clamor que temos que ter todos nós, pregar para que ninguém chegue até esse lugar. Mas olha o que fala aqui Abraão: Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Em outras palavras, Abraão está falando: você tem uma Bíblia em casa. Leia sua Bíblia e obedeça sua Bíblia. Isso que Abraão está falando. Não só vale aqui conhecer a palavra, saber que Abraão é meu pai, saber que Jesus morreu por mim, saber que ele morreu na cruz e ressuscitou. Não adianta saber se você não lê a sua palavra para transformar tua mente, para viver conforme a vida que Jesus planificou para você. Então o rico disse: não, pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E alguém ressuscitou dos mortos, e muitos ainda não creem. Precisa dessa palavra ser pregada para todos aqueles que ainda estão indo caminho desse lugar, a casa dos mortos. A casa dos mortos ainda existe. O Hades ainda existe. O Hades vai ser enviado ao inferno ao final dos 1000 anos que a gente falou. Então, se o Hades existe ainda hoje, o que acontece com os cristãos que morrem? Eles estão dormindo? Se lembra que Tessalonicenses fala que eles estão dormindo? Eu acho que isso gera muita confusão. Eu mesmo, em algum momento, eu pensava: você morre e fica aí quase suspendido, até Jesus voltar. Mas não é assim. Estão esperando no seio de Abraão? Será que estão aí?
que você acha? Você sabe? Não sabe, não? Essa é a ideia. Agora saber. Olha o que fala Salmos. Mas antes, o Senhor, quando ele foi crucificado, esse dia ele foi crucificado num monte chamado Gólgota. É assim que se fala em português, Gólgota. Ele é um lugar alto. E por que falo aqui um lugar alto? Porque os lugares altos eram os lugares onde o mundo espiritual, as huestes de maldade, as potestades, os demônios faziam contato com os seres humanos. É aí que faziam todos os povos antigos aqueles rituais satânicos nos seus próprios deuses. Como fala? Deuses. A seus próprios deuses. Era nesse tipo de lugares. Então Jesus, ele é crucificado naquele lugar alto. Então esse lugar estava lotado, estava cheio de demônios. Aí, comemorando a morte de Jesus. Mas note aí, sempre um lugar alto também é um lugar de luta, de batalha. As tábuas da lei foram entregues no Monte Sinaí, um lugar alto. Em um monte também Jesus se transfigurou. Esse é um desafio às huestes de maldade. É um desafio contra o império das trevas. É um desafio para Satanás. Foi também naquele monte das oliveiras que Jesus falou para seus discípulos da sua segunda vinda. Outro também desafio às huestes de maldade. E foi no Getsemani, outro lugar alto, que ele também orou, desafiando também as huestes de maldade. Mas nesse dia, os demônios estavam comemorando. Eles estavam batendo palma. Eles estavam gritando. Quantos daqui viram alguma vez as Crônicas de Nárnia? C.S. Lewis, eu acho que ele fez um livro fantástico. Ele conseguiu recriar provavelmente o que aconteceu no mundo espiritual naquele monte Gólgota. Ele não sabia o que estava planejando, o que Jesus estava fazendo. Nem imaginavam de perto o que Jesus estava fazendo. Olha o que fala, isso ainda foi profetizado. Todas as coisas que foram feitas por Jesus foram profetizadas. Os judeus pensam que o Messias vinha uma única vez. Não sabiam que o Messias tinha que vir duas vezes. E isso aqui, este salmo faz parte da sua primeira vinda. E olha o que fala aqui. Meu Deus, por que me abandonaste? Isso também falou Jesus aquelas mesmas palavras quando ele estava na cruz. Porque estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Aqui o Salmo está recolhendo expressões que Jesus não todas falou na cruz, ou não está escrita nos evangelhos, mas a gente sabe que o que estava acontecendo com Jesus nesse momento por causa dessa profecia. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Esse é o clamor de Jesus. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó, à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfura minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Essa era a festa das trevas que estava acontecendo e que Jesus estava sofrendo naquela cruz. Mas eles não sabiam o que estava a ponto de acontecer. Nem imaginavam. Quando ele morreu, em Mateus 27, Mateus conta o seguinte, e isso eu acho uma história fantástica. Fala assim, depois que ele morreu, naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo.
a terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Olha, esse dia, quando Jesus ressuscitou, também alguns daqueles santos que estavam naquele lugar, no seio de Abraão, pode que até o próprio Lázaro tenha sido ressuscitado aquele dia, quando Jesus ressuscitou. Lázaro, já não com as feridas que ele tinha, mas com um corpo novo, é a primícia de Deus. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita e aqueles santos também ressuscitam com ele. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Então, não só foi Jesus que ressuscitou naquela vez. Foram muitos outros santos que também foram uma testemunha viva, realmente viva, do que Jesus fez na cruz e de seu poder, o poder da sua ressurreição. O oficial romano e os outros soldados vigiavam Jesus, ficaram aterrorizados com o terremoto, com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Olha essa passagem aqui. O que aconteceu? A terra tremeu. Eu venho da terra dos terremotos. Venho do Chile. Mas esse terremoto aí foi um terremoto de avivamento. Foi um chão tremendo por causa do poder de Jesus sobre a morte. Mas isso que está aqui foi também profetizado. Olha Efésios 4, 7 ao 10. Fala assim: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. O que está falando aqui, então? O que está falando aqui? Que aquele lugar do Hades, o seio de Abraão, foi fechado. Já não existe mais. Ainda que o Hades até o dia de hoje existe, o seio de Abraão foi fechado. Por quê? Porque todos os que estavam ali, eles são considerados prisioneiros. Lázaro, ainda estando no lugar de consolo, está prisioneiro. Mas por quê? Porque não adianta estar no lugar de consolo, o lugar de lazer, se você está separado da presença de Deus. De que adianta? Como fala o salmista, melhor é um dia entre os átrios, só um dia que 1000 fora de eles. Estar longe de Jesus é uma prisão. Mas ele subiu às alturas e levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Ele levou esses prisioneiros perante a presença de Deus, o Pai. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo interior. O que está falando aqui? Ao mundo inferior. O que está falando aqui Paulo? Que Jesus, antes de subir ao céu, para levar aqueles cativos, aqueles prisioneiros, ele primeiro desceu ao Hades. Para quê? E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Agora olha, como que foi que Jesus foi para o Hades? Vamos para o Salmo 18. Este Jesus morrendo, ele morre. E olha o que Jesus diz na profecia: os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição
caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. Deus, seu santuário, ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. A profecia de Mateus 27. Tremeram os fundamentos dos montes. Agitaram-se por causa da sua ira. Jesus, ele vai para o Hades, mas o Pai não ia deixar a seu santo aí. Porquanto ele não tinha pecado, nem tinha engano em sua boca, a morte não podia reter Jesus ali embaixo. A morte não tinha poder no corpo de Jesus, não tinha poder nenhum. Olha o que fala o Salmo 16. Louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. No terceiro dia, ele ressuscitou junto a esses santos. Ele os liberou do império da morte. Aleluia! Mas olha o que fala aqui. Eu aqui estou quase deixando a palavra falar. 1 de Pedro, capítulo 3. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tinha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. E isso que ele fez. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. Isso aqui é interessante. A quem pregou? Na verdade, essa palavra aqui é querigma, que significa proclamação. Não é só pregação, também significa proclamar. A quem proclamou e que foi o que proclamou? Nesse lugar, o Hades, a gente falou que tinha 2 lugares. Aquele lugar de tormento para aquelas pessoas que morrem sem Jesus, sem Cristo. Aquele lugar que era o seio de Abraão, onde foram pessoas como Moisés, como todos os santos antigos, o próprio Lázaro, estavam ali, mas esse lugar foi fechado. Mas tinha outro lugar no Hades. Qual lugar é esse? É aquele lugar onde o Senhor mandou todos aqueles demônios que estão narrados aí em Gênesis 6, aqueles que se misturaram com as filhas dos homens. Esses foram condenados para estar ali nessa prisão. Então Jesus, eles também provavelmente estavam comemorando. Jesus está aqui no Hades, ele perdeu. Provavelmente eles estavam ali também batendo palma junto com Satanás, aí naquele lugar no Gólgota. Mas Jesus, sabe o que ele fez? Ele pegou as chaves do Hades e da morte, e com a chave na sua mão, ele olhou para esses demônios e proclamou a sua vitória. A vitória de Jesus sobre a morte foi proclamada embaixo da terra. Todo joelho se dobra perante Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. Eles se dobraram também. A vitória é de Jesus. Olha o que fala Salmo 24. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória.
quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele pegou as chaves e aqueles portões antigos se abriram para sempre. A morte já não tem mais poder. Não tem poder para causar temor em você. Ela já foi vencida na cruz. Olha, então o que aconteceu depois? Ele foi aí, mas subiu. Assim como Daniel, ele teve uma visão. Aquela visão celestial. João também teve uma visão. Naquela visão, ele estava na ilha de Patmos. Ele estava orando e no Espírito, ele foi levado perante a presença de Jesus. A descrição que tem aí em capítulo 1 de Apocalipse é impressionante. Ele fala que seus cabelos são brancos como a neve, os olhos são como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze brilhante. E quando João vê Jesus, ele fala assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Ele foi, pegou as chaves e levou para o céu. E ele levou consigo todos os santos daquele tempo antigo. Por isso, hoje, toda pessoa que morre em Cristo, levanta a mão aí. Todo aquele que já perdeu uma pessoa amada. Essa pessoa amada hoje, graças ao sacrifício de Jesus, já não tem que estar naquele lugar. Já não precisa estar no seio de Abraão. Agora ele está esperando a volta de Jesus para receber aquele novo corpo, um corpo ressuscitado, e viver com a gente, com Jesus, para sempre. Esse foi o presente que Jesus nos deu. Meus irmãos, eu estou falando isso para que você saiba qual é o poder da ressurreição de Jesus, o que ele fez no mundo espiritual, o desafio que ele fez daqueles lugares altos. Agora a gente tem esse poder conosco. É por isso que eu queria falar essa mensagem hoje, e não falei simplesmente da volta de Jesus, porque eu sei que aqui tem um anseio pelo fogo de Deus. Aqui tem uma igreja que está esperando, ansiando ser acendida para ver os milagres, para ver o poder de Deus neste tempo, para ser uma testemunha viva e preparar o caminho do Senhor, para ser aquela igreja com suas lamparinas acesas, iluminando o caminho do noivo que está vindo até a terra a reinar. Amém. Então só que eu terminar com isso. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Igreja, esse nome é poderoso. Esse nome é muito poderoso. As trevas temem a esse nome. Temem a esse nome. Não tem demônio, não tem espírito que consiga ficar em pé perante, nem sequer Jesus. Só ao ouvir o nome já treme. E esse nome é um presente para nós. Para o quê? Para que ao nome de Jesus, diga comigo, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia, aleluia. Fique em pé, meu irmão. E vamos aproveitar esse lugar aqui.
Sabe para o quê? Para proclamar a vitória de Jesus a todo espírito imundo, a toda região celestial, huestes de maldade, a toda potestade nessa cidade. Falamos aqui, vocês foram vencidas aquele dia glorioso na cruz do Calvário por causa de Jesus. Essa aqui é uma declaração de guerra para as trevas. Sabe por quê? Porque essa é a nossa responsabilidade hoje. Mateus fala assim: agora eu lhes digo que você é Pedro. Cada um de vocês é uma pedra viva, construída acima do fundamento. E sobre esta pedra, sobre tua vida e sobre a minha vida também, acima da rocha de Jesus, edificarei minha igreja. Essa igreja de Jesus. E as forças da morte não a conquistarão. Outra versão fala assim: e as portas do Hades não prevalecerão. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Meu amado, vamos orar.